Sobre a matéria, eu queria frisar o seguinte, a matéria que você destacou, excelente trabalho do Léo Burlá. Estamos vivendo uma época também do jornalismo de uma crise tremenda. Jovens estagiários são colocados em redações para ficar acompanhando programas como Posse de Bola e repercutindo, entre aspas, declarações nossas e de outros colegas de outros veículos. Da mesma maneira que no YouTube, algumas pessoas se apossam dos vídeos de outras empresas ou de canais de jornalistas e reproduzem, alegando que é um react. React. Aí o cara vai lá, coloca aquilo e ganha dinheiro com aquilo, ganha audiência com aquilo. E no jornalismo, o que a gente tem hoje são jovens que, ao invés de estar fazendo matéria, entrevistando pessoas, aprendendo a profissão, eles estão o quê? Pensando comentários e repercutindo. Aí o cara faz o quê? Pega um comentário do Juca Kfouri, uma declaração forte do Juca, do Trajano, do Arnaldo, põe lá no site dele. Ó, Trajano diz isso assim, assim, assim. O link vai para onde? Não vai para o post de bola no UOL, vai para o site do cara. Vai para o site do cara. E esses jovens estão sendo explorados e não aprendem a trabalhar porque ficam fazendo esse trabalho, entre aspas, sujo. E o Léo Burlá fez reportagem, jornalismo, parabéns a ele. Eu estou acompanhando, a gente tem conversado, são meses de trabalho para chegar nessa matéria. Isso mesmo, meses de trabalho. Olha, pensar, não, caiu no colo, não. Meses de trabalho, de convencimento da fonte, para dar as declarações, para ouvir todas as partes, acessar instituições como o Ministério Público, isso é trabalhoso. Conversas em off, conversas em on, convencer o cara a falar em on. Então, isso é jornalismo. Tem muita gente, você não é jornalista, se você for jornalista, seria quem? Tem um monte de babaca que não sabem nada, que ficam na rede social aí achando que não entendem nada da nossa profissão, e muita gente da nossa profissão não a respeita. Então, parabéns ao Léo pela matéria, tá? Vou ler aqui um trechinho. Ó. Um engenheiro contratado pelo Flamengo para fazer um laudo independente acusa o clube de adulterar a cena do incêndio do Ninho do Urubu. Em entrevista exclusiva, José Augusto Bezerra diz que o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, mandou um funcionário arrancar partes de uma instalação elétrica problemática enquanto a apuração das causas do acidente ainda acontecia. Isso é gravíssimo. Lembrando que essa gestão herdou lá uma estrutura, entre aspas, que já estava montada da anterior, e aí o Belotti, que é dessa gestão, teria feito isso, que é denunciado na matéria. Isso deve... Espero que isso movimente minimamente, porque na quarta-feira, o Fla-Flu o menos importante, o mais importante, que serão 49 meses da morte dos garotos. 49 meses. 4 anos e 1 mês. Ninguém foi responsabilizado, Tirone. Ninguém. Sim. Até hoje. Isso é um descalabro. 10 garotos que teriam hoje, se vivos, a idade do Matheus Gonçalves, que é o xodó da torcida hoje, que todo mundo quer ver no time, do Matheus França, que tem proposta do Castro, 20 bilhões de euros. Eles teriam essa idade, 17, 18, eram meninos de 13, 14 anos. Morreram queimados vivos. E ninguém foi responsabilizado. Aí, não é o Flamengo, né? É a justiça também. Meu Deus, cadê a justiça? E as pessoas falam, paguem as famílias. Já pagaram o nome das famílias, não é dinheiro, é justiça. Tem que aprender também. E as pessoas ficam no clubismo reclamando por dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é resolver. Não é isso que vai resolver. E eu, como conversei com várias famílias, parentes, pais, advogados, e venho acompanhando isso há muito tempo, desculpa, mas eu fico até um pouco destemperado, de tão revoltado que eu fico com essa história. E essa matéria do Léo Burlá, excelente, ela toca na ferida e não pode ser tratada como uma coisa secundária. Perfeito, isso é ótimo. muito sério. Isso é mais importante do que o Vitor Pereira. E o torcedor do Flamengo deveria estar cobrando isso. Inclusive nas dúvidas. Boa. Fala, Juca. Não, eu só queria saber, o Mauro disse que vem acompanhando o trabalho do Léo Burlá, que é, de fato, um excelente repórter. Eu fiquei com uma dúvida. Por que este engenheiro Bezerra só denuncia isso agora? Quer dizer, não denunciou isso à época, porque eu imagino isso. Eu sou engenheiro contratado por uma perícia. Me pedem para fazer uma coisa dessa, ou eu sei que foi pedido a alguém que fizesse uma coisa dessa, tem que denunciar na hora. Por que ele não fez isso? Tem explicação para isso, não? A explicação para isso, na minha opinião, Juca, é o trabalho do Léo Burlá. Ele conseguiu isso. Né? Porque é aquela coisa, o negócio está lá enterrado há 4 anos. Tá. Não, o Flamengo diz que o cara tem uma... Tem uma ação judicial contra o Flamengo. Tem uma ação judicial contra o Flamengo e tudo mais. Tem essa explicação. Acusa alguém de ter pedido propina para ele, e ele não quis dar, e não dá o nome de quem pediu a propina. Sim. Mas a partir daí nós temos um outro fio a ser desenrolado. Sim. Né? Nós temos um desdobramento de uma história. Sim. Acho que assim, tudo está aqui porque é o trabalho do Goulart, o Léo está atrás disso. Claro. Então, acho que aí toda pé para responder as perguntas como as suas. O repórter não tem nada a ver com o fato de que, eventualmente, o engenheiro não cumpriu a sua obrigação. Ele traz a público, esse cara está dizendo isso. Né? Exato. E a matéria ainda fala aqui que
o Flamengo trata o laudo como documentação elaborada unilateralmente pela empresa e afirma que Bezerra vazou informações cobertas por sigilo contratual. Isso. Legal. Enfim, a matéria é extensa, mas vale a pena a leitura, como diz o Mauro, melhor do que você ler um Twitter de 3 linhas, você leia a reportagem, é muito boa, matéria do Léo Burlá, que eu tive o prazer de trabalhar junto nos meus tempos de lance, fui chefe do Léo Burlá, viu, moçada? Ele é um craque mesmo.